É mesmo verdade que os cabelos são a moldura do rosto. Então, se nós quisermos ter um rosto adequado, um rosto bem tratado, é importante também nos preocuparmos com o cabelo. O nosso tratamento capilar, ele se fia basicamente no aumento do metabolismo do couro cabeludo, fortalecendo o bulbo capilar, dando mais densidade ao cabelo e aumentando a impressão de volume. É um tratamento que, resumidamente, dura em torno de 3 meses, com aplicações semanais e o uso de shampoos especializados para casa. Se você quiser saber mais, com detalhes, como é que funciona o tratamento, assista esse vídeo. Meu nome é Eduardo Furlani, eu sou cirurgião plástico, membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e membro da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética. Tratamento capilar, ter mais cabelo. Então, por que a gente perde cabelo? É multifatorial, a gente nunca consegue determinar quais são todas as causas que fizeram uma pessoa perder cabelo, certo? Mas como é que funciona? O cabelo, ele não é vivo, certo? O que é vivo é o bulbo capilar, é o folículo piloso. O folículo piloso é essa estrutura aqui da pele, certo? Essas células aqui do folículo piloso, elas produzem a queratina do cabelo e vão produzindo e depositando aqui, ó. E isso vai formando o cabelo e o cabelo sai, certo? Tem como se fosse um tubinho, um conezinho na pele, e a pele as células dessa pele aqui, desse cone, é que produzem a queratina e o cabelo sai aqui, tá? Por exemplo, quando você faz, aproveitar o gancho aqui para a gente falar de depilação a laser. Quando você faz depilação a laser, você tem que matar as células que produzem o cabelo, certo? Como é que você mata as células que produzem o cabelo? Eu posso queimar essas células. O que a depilação a laser faz é queimar essas células. Mas o laser é uma luz, certo? A luz, ela tem preferência por uma cor. Por exemplo, se você está num sol quente, você pisar no asfalto, você vai sentir o asfalto queimando. Você dá um pulinho ali e vai para a calçada que é branca, ela não está tão quente quanto o asfalto. Não é isso? Porque o escuro absorve mais a luz, que vira calor, e o branco reflete a luz e não vira calor. Então, o que é escuro absorve a luz do laser e esquenta, e o que não é escuro não esquenta. Então, quando você tem um pelo preto aqui dentro desse folículo e você dá um tiro de laser, o laser esquenta o cabelo e esse cabelo fica tão quente que ele queima as células em volta que produzem o cabelo. Então, essas células, se elas morrerem, elas param de produzir cabelo e nunca mais produzem. Mas por que você precisa de várias sessões de laser, ou pelo menos de mais de uma sessão de laser? Porque na hora que você foi passar o laser, dar aquele disparo, naquela hora tinha bulbo que estava com o cabelo dentro. Esse bulbo esquentou e matou, aquele bulbo já era. Mas tinha bulbo que o cabelo tinha caído e não tinha cabelo dentro. O bulbo que não tinha cabelo dentro, ele não tinha nada escuro dentro para poder absorver o calor. Então ele não queimou. É por isso que não pode fazer depilação, arrancar os pelos antes de depilação a laser. Você tem que raspar. Porque quando você raspa não tem problema. Você até tirou a parte que está do lado de fora, mas a parte que está do lado de dentro está lá para poder queimar. Porque a gente quer que queime. Certo? Então, essa é a lógica a depilação a laser, ela é definitiva. Só vão sobrar os bulbos que não estavam com cabelo naquele dia que foi feito o disparo. Ou se você tiver cabelo branco ali dentro. Porque o cabelo branco também não vai esquentar direito e não vai matar o bulbo. Aí você fica fazendo e não responde. Então você mata os pelos pretos e os branquinhos vão ficando. E não adianta pintar, porque se for pintar, ele vai pintar dali para fora, não vai pintar a parte de dentro. Certo? Então, dando continuidade aqui. Esse bulbo aqui do tratamento capilar, esse bulbo,
ele é irrigado, ele tem uma vascularização, tem uma irrigação sanguínea, tem um fluxo sanguíneo. Quando a gente vai envelhecendo, vai diminuindo o fluxo sanguíneo em todas as estruturas da gente, em todos os órgãos. É por isso que a gente envelhece. Envelhecer é diminuir o fluxo sanguíneo. Igual o que eu expliquei da pele naquele dia. Quando vai diminuindo o fluxo sanguíneo da pele, essa pele vai atrofiando, aí vão acontecer as rugas e tal, desidrata, tudo aquilo que a gente viu. E no cabelo, quando vai diminuindo a circulação sanguínea, vai tendo menos nutrição aqui para esse bulbo e ele começa a ter menos metabolismo, produzir menos queratina e produzir menos cabelo. Então um cabelo que era bem grosso e bem forte passa a ser um cabelo fininho que não faz muito volume. Um bulbo capilar que passava a maior parte do ano com o cabelo dentro, ele vai passar menos tempo com o cabelo e mais tempo sem o cabelo dentro. Até que, num caso mais extremo, aquele bulbo vai morrer e desaparecer. Depois que ele morreu, morreu. É igual a depilação a laser. Certo? Tratamento capilar, ele tem os seguintes princípios. Primeiro, aumentar a vascularização da pele. Certo? Como é que a gente aumenta a vascularização da pele? Infusão de gás carbônico. É uma coisa que aumenta o fluxo sanguíneo, aumenta. Tá? Então, tratamento capilar, ele se baseia principalmente em aumentar o fluxo sanguíneo da pele, tá certo? E o que aumenta o fluxo sanguíneo da pele? Infusão de gás carbônico, que é o carbox, é um deles, certo? Aumenta a circulação sanguínea, aumenta o metabolismo e, consequentemente, você vai ter um bulbo mais forte. O cabelo que estava mais fininho vai ficar mais grosso, vai crescer mais rápido. O cabelo que passava muito tempo na fase catágena, que é sem o pelo dentro, o folículo, ele vai passar mais tempo com o pelo dentro e menos tempo sem o pelo. Agora, o bulbo que já morreu, morreu. Nada ressuscita, só Jesus Cristo. Que eu saiba... Aquela pelezinha do careca, que já tá aquela pelezinha já fina, aquilo não tem mais jeito. Se o bulbo morreu, morreu. Entendeu? Se tiver aquele peluzinho, bem penugenzinha que você não tá vendo ali direito, mas ainda tem, aí aquilo ali pode melhorar. Existe uma esperança. Mas quando chegar nessa fase aí é transplante capilar. Tá? E o transplante, transplanta o bulbo? Transplante capilar você vem, corta aqui, ó, pega o bulbo e implanta em outro lugar. Eu tive uma faixa onde você tem... Corta só os bulbos e implanta em outro lugar, certo? Então, o tratamento capilar, ele se fia em aumentar o metabolismo da pele, CO2, carbox faz isso, fator de crescimento também faz isso. Outra coisa, quando você vai aumentando essa camadinha morta aqui superficial, isso obstrui os poros de saída do cabelo e essa obstrução também dificulta, num cabelinho já fraco, que aquela queratina consiga sair e o cabelo progredir. Então, você faz como se fosse um peeling, uma raspagenzinha bem superficial disso aqui. Que aí a gente passa um shampoo com ácido mandélico, dia sim, dia não, e esse ácido mandélico ele vai delaminando suavemente, microscopicamente, aquela parte superficial e vai controlando a oleosidade do couro cabeludo. Se você reparar aqui, ó, a glândula sebácea que dá a oleosidade, ela sempre está junto com o pelo e ela obstrui o pelo. Então, quando você controla essa oleosidade, que a gente controla com ácido mandélico, e tira essa camadinha superficial, você deixa o caminho livre para o pelo nascer. Isso é o tratamento local, né? Medicamentoso. Shampoo, e que a gente alterna, né? O MM com SK, tá certo? Loção finalizadora. Ela não vai fazer alteração no bulbo, só que o shampoo ele dá uma ressecada no cabelo e a loção finalizadora vai melhorar ali para as pontas. Não é obrigatório para todo mundo. Tônico capilar. Você está aumentando o metabolismo aqui, você vai precisar de alguns nutrientes para essa pele, né? Então o tônico capilar ajuda nisso e o shampoo SK ajuda nisso também. O MM raspa, aquela história, um bate outra sopra, né? O MM bate e o SK assopra, por isso que é em dias
alternados, certo? Aí como é que é o nosso protocolo? A gente, para conseguir dar algum resultado, mesmo que o cabelo melhore, esse metabolismo, tudo melhore já na primeira aplicação, você não vai ver resultado ainda, porque você não deu tempo de ver cabelo crescer. Então, é um tratamento que a gente faz de pelo menos 3 meses, certo? Nesses 3 meses, uma vez por mês a gente faz fator de crescimento e a gente pode fazer uma vez por semana o carbox, certo? E aí a gente pode adequar pessoas que têm dificuldade para vir até aqui à clínica, fazer de 15 em 15 dias, uma vez o fator de crescimento, uma vez o carbox, mas a pessoa, ó, quer o máximo de resultado. Então, uma semana fator de crescimento, 3 semanas carbox. Uma semana fator de crescimento, 3 semanas de carbox. Uma semana de fator de crescimento, 3 semanas de carbox. Bom, tá, aí a gente fez 3 meses. Com 3 meses, já tem dado, pelo menos para ver, um bom resultado inicial. E vai funcionar para todo mundo? Nada em medicina funciona para todo mundo. Nada. Existe sempre o que a gente chama aquela curva de Gauss, né? Vai funcionar para a maior parte das pessoas, para algumas vai funcionar demais, para outras vai funcionar de menos. Mas a maior parte vai estar aqui no meio e vai funcionar. Funciona até mais para mulheres do que para homens. Então a gente indica para quem tem aquele cabelinho ralo, principalmente que vai ficando mais ralo com a idade, porque é associada realmente a essa diminuição de metabolismo. E quem tem muita queda de cabelo, tá? Mas a pessoa não pode focar muito em estar vendo a queda de cabelo. Ela tem que ter mais cabelo nascendo do que caindo. Mas cabelo caindo, todo mundo vai ter sempre. Coisa que a gente tem que agregar. Isso, eu vou repetir só porque não pega aqui bem no microfone, né? Mas a gente acrescenta também, como a Simone falou, o Higialux no protocolo, porque aquela luz, ela causa um estímulo celular que ela aumenta também o fluxo sanguíneo e aumenta o metabolismo. Então, o princípio é simples, é metabolismo. Aí, nessa de metabolismo... não, então, nessa intenção eu estava falando do Higialux, certo? Então, você vê que tudo que a gente faz é para aumentar fluxo e estímulo. Aí as pessoas podem perguntar, mas isso você faz o tratamento e dura para sempre? Isso é igual ir para academia. Entendeu? Você vai para academia, você causa um estímulo muscular, aumenta o metabolismo, você aumenta a sua musculatura, você fica bem, ótimo. Se você parar, uma hora você vai começar a atrofiar. Tem gente, aí você faz um tratamento mais intenso no começo e depois você fica fazendo um tratamento de manutenção. Como é o tratamento de manutenção? Depende. A gente vai sintonizando aqui para chegar ao mínimo que a pessoa precisa. Por exemplo, tem gente que tem uma genética favorável, que malha, fica bem e depois, uma vez por semana, dando uma corridinha, vai ficar bem. E tem gente que para manter a forma tem que ir para a academia passar 2 horas por dia. Entendeu? Então, cada pessoa tem uma reação, certo? Então, o que a gente tem que, depois que acabar essa fase inicial dos 3 meses, é achar o mínimo que a pessoa precisa. Então, você faz os 3 meses, dá um tempinho, passa uns 15 dias, 1 mês sem fazer nada, avalia se houve queda, aí vai tentando. 1 carbox por mês, está suficiente? Não está? 1 carbox e um fator de crescimento por mês, está suficiente? Está ótimo. Ou diminui, 1 carbox a cada 2 meses. Aí vai desmamando, né? Até chegar num ponto que não, essa pessoa fica bem com 1 carbox a cada 3 meses. Aí pronto, a manutenção dela é essa. Vai chegar períodos da vida que pode mudar essa manutenção. Está passando por mais estresse, está passando por algum problema, aumenta a queda. A gente aumenta a frequência do tratamento. Então, o carbox. E a luz do sol que é para ativar aquilo ali tudo, já usa. Né? Quando você aumenta o metabolismo, serve também para aquilo que a gente falou da pele, para a pele do couro cabeludo, que também é pele, né? Que a célula começa a trabalhar mais rápido, é igual um adolescente.
come pra caramba e não engorda, porque o metabolismo é alto. E o que que essa célula aí come? Ela come os nutrientes que vão pela corrente sanguínea, mas você também tem que suplementar com alguma coisa local, que vai ter no Pantogar, que a gente passa também, né, que é uma vitamina que dá um suplemento, e no tônico capilar e no shampoo. Falando desse Pantogar, doutor, vai o quê nesse... Pantogar é um polivitamínico. Tem suplementos alimentares, várias vitaminas. Porque às vezes a pessoa tem anemia. A anemia é um grande fator de queda de cabelo. Se está caindo o cabelo, a pessoa não sabe nem por que está com anemia. Quando tem alguma coisa específica, por exemplo, é muito comum mulheres terem anemia porque tem a menstruação, né? Então isso é uma perda de sangue que tem normal. Se você pegar na nossa população, a maioria das mulheres já fica no limiar ali da anemia. E às vezes você não precisa ter nem anemia não, só aquela deficiência de ferro que você... Aqui é a Simone, nossa fisioterapeuta, com especialização em fisioterapia dermatofuncional, vai mostrar o funcionamento da carboxiterapia, da infusão de gás carbônico no tratamento capilar. Tratamento bem tranquilo, muito pouco doloroso. Você sente minimamente umas picadinhas. E é bem rápido também. Ali está o nosso aparelho. E aqui a nossa paciente, Nageli. Agora vai de novo. Pega mais de longe agora.